Olá, meus amigos, minhas amigas, o TonyCast já está no ar de hoje. Aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Você que assiste a gente pela TV CI ou então pelo YouTube. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo aqui, que é o Silvio Nunes. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Tony? Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Paranaguá e Litoral. Do Paraná, o mais jovem do Brasil. Mais jovem do Brasil, 37 anos. Você sabe que quando a Maluk me falou assim, você vai entrevistar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu estava esperando um tiozão, né? Que normalmente, né? Mas você é um garotão ainda e com toda a energia. Muito prazer, muito obrigado por você estar aqui e representar uma classe tão importante, né? Eu que agradeço a Malu, né, pelo contato, agradeço vocês. Né? Sempre é bom poder falar do nosso trabalho, né? Um trabalho que sempre vem dando certo, né? Dentro da nossa cidade, dentro do nosso litoral. Sou o presidente mais jovem, sinto muito orgulho disso, né? Tenho uma trajetória desde 2007. É a primeira vez que você é presidente? Sou no meu primeiro mandato. Certo. Agosto agora tem eleição. Ah, já? E já deixo a dica. Se não prestar Silvio Nunes, é democraticamente livre para o trabalhador escolher um outro presidente. Mas acredito que a gente está fazendo um trabalho legal. Você está na parada. Estamos na São na 2 caminhada. anos. São 4 anos de mandato. Eu vou te fazer uma pergunta que parece redundante. A gente estava batendo um papo em off, né? Se você é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Quem é metalúrgico? Como que se pode enquadrar um metalúrgico, no caso aqui de Paranaguá, em que empresas essa gente toda trabalha? Ótimo. Nós temos várias empresas dentro da nossa cidade, né? Empresas que vêm para a nossa cidade, também uma quantidade muito grande. Temos vários terminais, né, portuários que precisam da metalurgia, né? Vamos dar um exemplo, uma obra do Moegão, por exemplo. Né? Toda a parte de infraestrutura ali da metalurgia, né? Todos aqueles trabalhadores a gente representa, né? Na prática. Todos os terminais que precisam de manutenção, né? Precisa de manutenção, traz empresas e a gente representa o trabalhador dentro de manutenção. Hoje tem mais ou menos quantos funcionários, quantos associados tem o sindicato? Nós temos 936 associados. É bastante gente. E não associados é muito, muito trabalhador. Porque, assim, varia muito. Paranaguá, como tem essa questão da manutenção, da reparação, da montagem. Então, hoje tem trabalhador... tem uma empresa com 200 trabalhadores, o cara vai lá, associa, aquela empresa faz aquele serviço de 1 ano. Então, aqueles 200 a menos dentro da nossa categoria, ele acaba... Né, ou, às vezes, subindo. Né? Então, ele varia muito. Então, hoje nós... E, digamos assim, todos que trabalham nessas empresas, eles são obrigados a serem associados, a serem sindicalizados ou não? Não, não são obrigados. Né? Aí é que está, porque para a segunda parte da pergunta. Aqueles que são, quais são os benefícios? Nós temos vários benefícios, né? Temos convênios médicos pela nossa categoria, pelo nosso sindicato. No caso até de um acidente de trabalho. Exatamente, e tem muito, né? Uma vez que as empresas não têm a condição, são empresas pequenas, não são aquelas empresas de grande porte, não têm a condição de pagar um plano de saúde. Então, a gente tem um convênio médico que atende o trabalhador. E, Tony, muito importante, aqueles que são associados pagam R$23. Irrisório. Exatamente. O sindicato não é para arrecadar dinheiro, o sindicato não é para ficar milionário e nem fazer presidente milionário. O sindicato é para representar a classe trabalhadora. Eu tenho o meu salário como presidente, né, que é o meu salário como eletricista industrial, e a gente faz o sindicato, né, faz valer o nome e a representatividade do sindicato em prol totalmente do trabalhador. Por isso que ele paga apenas R$23 para associar ao sindicato. E um detalhe maior, ele consegue colocar até 10 pessoas, independente se é irmão, se é primo, se é amigo, como dependentes dele. Poxa. Então, é uma porta que a gente abre para que o trabalhador tenha condição de usar um benefício mais em conta, que nós temos várias clínicas que a gente tem ali conveniadas, e esse benefício se estende para toda a classe trabalhadora e para os dependentes. Então, assim, a gente ajuda o comércio na área da saúde e ajuda o trabalhador. E isso é muito prazeroso. Sem dúvida nenhuma, até porque se diz que às vezes o número de acidentes é grande
E quando essas pessoas têm que ficar afastadas, nada como ter um apoio, né? Eu não sei se vocês, por exemplo, têm sindicatos aqui que apoiam na questão da cesta básica, quando um funcionário está afastado temporariamente por uma questão de saúde ou de um acidente de trabalho que pode acontecer. Qual é o tipo de assistência que esse sindicato dá? Temos sim, temos várias situações que a gente acaba acompanhando e muitas vezes a gente coloca isso em off, porque às vezes o trabalhador está desempregado, ele precisa de uma ajuda, por exemplo, do sindicato, ele liga lá, Silvio, estou precisando disso, daquilo, a gente jamais deixa de atender. Tivemos um caso parecido de um amigo nosso que foi associado lá de Fortaleza. Olha. A empresa, né, ele se machucou no terminal, o terminal não deu assistência, a empresa não deu assistência e o sindicato teve que dar assistência de tirar ele do hospital, colocar ele em um lugar, 6 dias depois colocar ele dentro do avião e poder mandar ele de novo para casa, que ele queria voltar para casa, para Fortaleza. A importância então, assim, da retaguarda. Essa é a importância de representar o trabalhador dessa forma, em todos os sentidos. Eu sempre falo para o trabalhador, precisa de uma emergência, vai lá na clínica tal que atende a emergência. Me liga. Pode ser qualquer horário. Às vezes, 3 horas da manhã, a gente recebe ligação para poder liberar o trabalhador. Meu celular fica do lado da minha cama. Esse é um compromisso que eu fiz com o trabalhador, Tony, em 2020, a partir do momento que eu percebi que o trabalhador, no momento que eu mais precisei da minha vida, ele me ajudou. Eu sou associado desde 2007, diretor desde 2013, me desvinculei do sindicato em 2017. Meu filho nasceu, eu tenho um filho especial. E vocês até fizeram no passado, fizeram uma homenagem para mim do Dia dos Pais. Muito legal. Você começou tudo muito cedo na tua vida, né? Muito cedo. E todo esse processo que eu passei, 11 meses dentro de um hospital com meu filho, o momento que eu mais precisei... Hoje ele tem quantos anos? Hoje está com 6 anos. 6 aninhos. O momento que eu mais precisei da minha vida foi o trabalhador metalúrgico que fez a vaquinha e me ajudou. Então, assim, eu devo o resto da minha vida para o trabalhador metalúrgico. Eu sempre falo isso. Né? Tanto é que, né, politicamente, eu gosto muito de trabalho na cidade, a política partidária, mas sempre com a intenção de ajudar o próximo e principalmente os trabalhadores. E o sindicato, através do sindicato, existe algum curso de capacitação para a pessoa melhorar, enfim, de qualificação profissional? Temos sim, nós temos um projeto bacana um projeto que deu certo, né? A gente cria pontes para o futuro e é um projeto Capacita Paranaguá. Né? Quero aqui até agradecer a Primos Treinamentos, que nos dá todo o apoio, a Êxito Engenharia, uma empresa que cedeu todo o espaço para a gente capacitar os trabalhadores. O trabalhador hoje ele precisa alavancar a vida dele e seguir na área da metalurgia. Ele tem o curso de solda que ele pode fazer pelo sindicato, né? Aqueles que têm um custo, aqueles que são associados e aqueles que não são associados, mas são valores assim que é para manter o sistema funcionando. Já conseguimos colocar muitas pessoas no mercado de trabalho. Um detalhe legal, eu não fecho nenhuma turma se não tiver uma mulher. Ah, que bacana. A gente colocou isso para a gente não fecha nenhuma turma se não tiver uma mulher. E nós já temos 4 mulheres que soldam, que é a prática mais elevada, que é a solda TIG, trabalhando no mercado de trabalho em Paranaguá, ganhando até R$6.000. Bom, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado aí pelo canal do YouTube, fique ligado pela TVCI, avisa teu amigo, tua amiga, que a gente está no ar. Já voltamos. Estamos de volta com o TonyCast de hoje. Se você quer assistir todas as entrevistas, sem intervalo comercial, inclusive sem break, você pode procurar a gente lá no canal do YouTube. Você vai acompanhar todas as entrevistas que a gente faz, ou então diariamente também ao vivo, aqui na programação da TVCI, ou então pelo YouTube. Você é convidado a estar sempre com a gente e até sugerir
convidados aqui para a gente bater um papo. Hoje eu estou conversando aqui com o Silvio Nunes, ele é sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, Silvio, aqui de Paranaguá, que faz um belíssimo trabalho atendendo aí a todos os sindicalizados. Você viu que dá uma assistência grande, total, ampla, não só no social, mas principalmente no amparo, no apoio a questões de saúde e tantas outras coisas, né? Então é muito importante para você, sindicalista, prestar atenção em todos os detalhes que seu sindicato, nesse caso aqui, dos metalúrgicos, faz por você, né, Silvio? Eu fiquei sabendo esses dias de um amigo meu, que é engenheiro. Ele engenheiro formado, ele foi para Portugal para trabalhar na área dele. Hoje ele está na Espanha, inclusive. E você sabe o que ele fez lá? Ele aprendeu a ser soldador. Acredite se você quiser, na Espanha, na Europa, o soldador ganha mais que o engenheiro. Exatamente. Nós temos a importância dessa função. Nós temos um cara que veio de Pontal do Paraná, e ele falou assim: Silvio, eu preciso fazer esse curso, só que assim, eu preciso de uma constância desse curso e eu preciso que você me atenda especialmente porque assim, eu quero representar o Brasil, lá na Itália. Você vê? Ele não tinha conhecimento nenhum e disse que lá eles estavam necessitando e tinha um amigo dele trabalhando lá. Ele era chefe de cozinha em Pontal, ele veio para nós, daí a gente teve um olhar mais próximo e, né, cuidadoso, daí eu falei assim, ó, eu vou conversar com uma empresa para ver se você consegue trabalhar dentro, nesse período, trabalhar dentro da empresa junto com o professor, porque o professor é cedido pela empresa. O que nós fizemos? Nós fizemos esse cara poder se alavancar cada vez mais ali, ter um pouco mais de experiência mais próxima e constante, e hoje ele está lá na Itália, ele manda foto pra gente, que é incrível, assim, e é muito legal, isso é muito prazeroso para nós. Pois é, eu vejo que esse rapaz aí, que eu te falei, ele guardou o diploma dele de engenheiro e ele inclusive estava cuidando de uma obra muito grande lá, né? E lá em Portugal. Ele foi convidado para ir para uma obra na Espanha, onde ele está hoje em dia. E ele era aqui de Paranaguá. Inclusive vai casar agora o mês que vem. Arrumou uma espanhola lá. Exatamente. E ali ele foi convencido a praticar, a trabalhar na área de soldas. E hoje ele está independente financeiramente, não pensa em voltar para cá, tanto que vai casar lá na Espanha e vai mandar dinheiro de passagem de avião para toda a família. E toda a família, que eu quero dizer, são 5, 6 pessoas para ir lá no casamento dele. E isso me chama a atenção por conta da profissão mesmo, da função que nós, coincidentemente, estamos falando aqui. E assim, ó, Paranaguá, nós perdemos muitos paranaguaras para países vizinhos pelo profissionalismo que a gente tem, né? A gente escuta muito que Paranaguá não tem mão de obra qualificada, Paranaguá não tem pessoas para fazer tal serviço. Na área da metalurgia, falando especificamente, nós temos, por isso que nós temos esse projeto, né? Mas os que são qualificados, muitos estão fora. Nós temos uma equipe que faz a área da montagem, por exemplo, dos tanques, uma equipe inteira de 50 pessoas que foi para o Chile. E está lá no Chile. E já faz 2 anos que eles estão no Chile. Pessoal que está na África. Então, assim, o brasileiro na área da metalurgia, ele é referência. Muito forte, né? No mundo inteiro. Agora, você fala aí dos dependentes e tal. Esse pessoal que é dependente do metalúrgico, essa turma tem oportunidade de fazer curso de qualificação, mesmo não atuando na área, para justamente aprender, ou é complicado isso? Tem sim. Na verdade, esse projeto a gente atende a cidade inteira. Né? Na verdade, o litoral inteiro. Quem quiser aprender, ele vai e lá, como que faz, onde que é? As inscrições são feitas no sindicato mesmo, Rua Xavier da Silva, número 1102, ali no bairro Tuiuti. Né? A gente monta a equipe, tem uma fila de espera para que a gente possa montar essa equipe, uma quantidade legal. E assim que a gente tem a quantidade, a gente inicia as turmas. São aulas teóricas, onde você pode assistir em casa, no celular ou no sindicato mesmo. Nós colocamos uma televisão lá, geralmente o pessoal assiste em casa, e tem as aulas práticas também. Então isso é muito importante, a aula prática para ele ter o conhecimento. Isso tudo aonde daí a aula prática? No sindicato mesmo. Mesmo no sindicato. Nós montamos uma Isso tem um custo também? Tem um custo bem
bem baixo. Porque assim, associados 699, não associados 1.079. Bom, pelo custo-benefício, né? Hoje, se você pegar um auxiliar na área da metalurgia, está 2.226,38. O cara que entra sem saber nada. O auxiliar. No escurão. Ele tem que ganhar 2.226,38. Não pode ganhar menos que isso. E então, assim, qual é a jornada de trabalho? 8 horas de trabalho. 8 horas. 8 horas de normal. trabalho. As 8 horas normais. Então, assim, muitas empresas da área da metalurgia agora adotaram de segunda a sexta, isso é legal, porque o trabalhador tem a liberdade de sábado e domingo. Antigamente fazia aquelas 4 horas dia de domingo, a gente faz os acordos coletivos já vinculado a trabalhar segunda a sexta para que o trabalhador possa estar em casa sábado e domingo. Então, o sindicato é para isso, né? Para prestar serviço para o trabalhador, para lutar pelo direito do trabalhador, né? Desde que, né, o trabalhador não seja ali prejudicado. O diálogo com a empresa sempre é grande. E eu sempre falo assim, né? Quando eu entrei no sindicato como presidente, o mais importante de tudo que a gente tem é o diálogo com as empresas. E graças a Deus a gente tem tido muito assim, né? Me diga uma coisa, todas as áreas, todas as profissões, a gente sabe, tanto que na polícia, na guarda, em qualquer lugar, na imprensa, quando uma pessoa apresenta um problema, por exemplo, com alcoolismo, e você sabe que ele é um bom funcionário, o sindicato desliga essa pessoa ou vai tentar recuperar? Nós temos vários casos desse. Né? Aquele caso de que o trabalhador, muitas vezes, no horário de almoço, ele ia lá e nem voltava, às vezes, para a empresa, né? Porque ele ia para o bar e acabava tendo esses problemas grandes. Uma das opções foi manter o trabalhador não saindo da empresa, criando um buffet para o trabalhador poder não ter essa saída, né? Mantendo 1 hora de trabalho, mas a empresa dando um almoço, isso tudo em acordo coletivo. E quando tem aqueles trabalhadores também que são um pouco mais avançados, né? Nós tivemos um caso no passado até com um diretor nosso, a gente procura prestar todo o atendimento para que o trabalhador possa aí ter a sua recuperação. Né? É um caso delicado, muito delicado, né? Não só com o alcoolismo, mas a outros tipos de drogas também. Daí nós temos dentro do atendimento dos convênios. Que é um apoio importante. É um apoio né? importante, muito importante. Bom, agora, tocando um pouquinho dentro do sindicalismo, que é muito forte no caso, até antes de eu entrar nesse assunto que eu quero conversar com você, o sindicalismo sempre foi muito forte em Paranaguá, né? Os sindicatos. Hoje em dia, eles continuam sendo fortes porque nós tivemos... é tão forte o sindicato que nós tivemos um prefeito, Mário Roque, saudoso prefeito Mário Roque, que ele sai do sindicato dos vigias e se torna uma liderança política. Isso existe ainda em Paranaguá ou não? Força? Essa força existe. Né? Eu, como sindicalista, sou um pouco suspeito a dizer, mas existe sim. Tivemos 2 episódios no passado e um episódio parecido agora. Né? No passado, o ex-prefeito Mário Roque, né? Ele sindicalista, né? Teve apoio muito forte do movimento sindical, principalmente da Orla. Eu acho que é ali que nasceu a força Orla dele, portuária, né? Exatamente. E tivemos também o Tortato no passado. Exatamente. Né? Que eu não me recordo porque era muito novo, mas meu pai o sempre Antônio falando... Tortato, né? Antônio Tortato. Chegava lá ele estava com 1% nas pesquisas e ganhou a eleição. Você veja. Né? Existiu o Fórum Sindical no passado, onde era uma movimentação muito forte, os sindicatos eram muito unidos. Os sindicatos são unidos hoje em dia? Tem uma certa união, mas assim, confesso para você que eu sou um dos causadores que estou tentando sempre aproximar os sindicatos, né? Apesar de ser o mais novo, graças a Deus eu transito em todos os sindicatos, tenho respeito por todos os sindicatos, estivo, arrumador, consertadores, meus amigos que é da área urbana, que é motorista, químico, alimentação, vigilantes. Esses sindicatos precisam de uma união maior, como era no passado. Isso a gente não pode negar. Mas tem a sua certa união. Se eu ligar hoje dizendo que tem uma mobilização na frente de uma empresa tal que a gente precisa colocar os companheiros lá para ajudar, a gente tem esse apoio. Tivemos no ano passado uma situação parecida. Veio uma empresa de fora falando que o trabalhador não prestava, que o trabalhador de Paranaguá era vagabundo, isso e aquilo. O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma mobilização, fiz uma paralisação na empresa
chamamos os sindicatos. Eu falei, vou fazer um teste. E os sindicatos foram nos apoiar. Então, tem esse apoio. Então, tivemos 2 prefeitos no passado, né, que teve esse apoio do movimento sindical, e o prefeito atual. Ele teve muito apoio do movimento Adriano sindical. Ramos teve apoio do sindicato. Teve, né? Tanto é que nós criamos o Movimento Sindical 10. Né? É um apoio... Também sou um pouco suspeito a dizer, porque caminho muito tempo ao lado do prefeito atual, né? Desde 2013 até aqui. Então, ele teve muito apoio do movimento sindical. Ele é sindicalizado ou não? O pai dele foi estivador. Certo. E ele, se você perguntar qualquer matrícula, ele sabe a matrícula de cabeça do estivador. Ele trabalhou muito, ele trabalhou para o órgão, mas ele sempre trabalhou em apoio ao movimento sindical. Né? Ele sempre fala que tem na veia o sangue sindicalista. Né? Então, teve esse apoio muito forte assim, do movimento sindical. Muitas pessoas que a gente ia conversar, a gente chegava e perdia até viagem, porque não, mas eu já estou com ele. Não, mas eu já estou com ele. Então, e no passado isso também aconteceu. Aquele cara que estava com 1% chegou lá e ganhou a eleição. Hoje, se tivesse um candidato sindicalizado mesmo, né, sairia hoje, existe consenso entre os sindicatos de Paranaguá para escolher um nome, por exemplo, o teu. Você acha que a turma vinha? Você tem essa pretensão? Eu me baseio muito no que a gente vive o momento, né? Porque a política partidária ela é muito momento. A gente muitas vezes trabalha constante, faz um trabalho e depende muito daquele momento. As mídias também fazem a diferença. Só que existem as vaidades. Né? As vaidades são, né? Pô, por que não pode ser da minha categoria? Tem que ser do metalúrgico. Pois é. Por que não pode ser da... É diferente de um outro tipo de cargo, que seria o cargo do prefeito, por exemplo. Né? Por exemplo, tipo... Eu começo aqui falando como o cargo da vereança. Né? Eu saí candidato, tive quase 600 votos nessa última eleição, mas nós tivemos muitos companheiros que saíram candidatos também. Né? Mas existe essa possibilidade de entender que o movimento sindical, principalmente, né, no momento que a gente vive, né, nessas, digamos aí, nesses extremismos, que eu não concordo, seja de direita ou esquerda, essas falas de direita e esquerda, que o povo não sabe nem o que é, mas existe. Então, essas questões fazem com que a gente precise se organizar. Né? E eu sempre sou parte dessa organização. Como eu falei, não tenho vaidade nenhuma. Se não for o momento, eu vejo que não é meu momento, eu vou lá e Mas você já pensou nisso? Assim, já pensei. Nisso, porque você é um líder sindical. Quer dizer, você estava falando assim, por que não da minha categoria e eu vou apoiar a categoria do outro? Trazendo para uma metáfora que o presidente Lula gosta muito, né? Digamos, é a mesma coisa que você votar no presidente de uma federação. Vamos trazer para o Paraná. Digamos, o presidente do Coritiba é candidato à presidência da Federação Paranaense de Futebol. O Atlético deve dizer o seguinte, mas por que não o nosso? Por que não o nosso? Então, daí é que vem o consenso, né? Digamos, a questão dos sindicatos é a mesma coisa. Porque hoje, a pergunta que eu faço, o estivador ainda é o maior sindicato aqui de Paranaguá? Questões financeiras, sim. É que assim, o que acontece? E associados? Associados, não. Porque eu procuro sempre colocar assim, existem algumas regras que foram colocadas, né, digamos, em Paranaguá. Aqui, né? O secretário do trabalho tem que ser da estiva ou tem que ser do movimento sindical. O secretário do trabalho tem que ser o estivador. Muitas vezes foi levado a essa regra. Né? Por quê? Porque o sindicato a estiva é o maior sindicato. É o maior sindicato que dá condições, tem uma arrecadação maior, tem uma condição maior. Só que na representatividade, vamos dar um exemplo. Vamos colocar, não vamos nem pegar o metalúrgico, vamos pegar a construção civil, que eu acho que só na empresa que faz esse serviço das estruturas dos armazéns deve ter uns 2.000 trabalhadores. Aí a gente já vê que a representatividade é maior. Sim. Né? A gente vê que a representatividade já é diferente. Então, são regras que foram criadas politicamente, né? Que foi quebrada agora. Né? Foi quebrada agora na gestão do atual prefeito. Do Adriano, do atual prefeito, que colocou
lá um empresário, né, que ele tem uma afinidade, que ele tem uma proximidade, como um secretário, por exemplo, do trabalho. Você falava muito do nome Silvio Nunes por ter a proximidade e tudo, né, mas estrategicamente, né, o Adriano fez a sua escolha e o movimento sindical entendeu que era aquele momento de ter uma mudança. Né? E não faz sentido ter que ser daquela classe. Né? Eu, né, nessa gestão, eu estou muito tranquilo, né? Tenho muita coisa para fazer no sindicato. Hoje, o sindicato, em 37 anos que nós temos, com 36 anos, nós vivemos uma luta muito grande aqui, em 36 anos, entre sindicato da metalurgia e sindicato da montagem industrial. Então, era uma briga de sindicatos. Chegava lá, pô, Silvio, esse trabalhador é da metalurgia. Não, esse trabalhador é da montagem. Um dia eu cheguei lá, bati na porta de um companheiro nosso, Gilmar Lisboa, presidente do sindicato do estado do Paraná, da montagem industrial. Falei, Gilmar, nós precisamos conversar. Precisamos organizar isso. Quem perde é o trabalhador nessa briga de sindicatos. Né? Então, quando eu assumi a presidência, eu chamei essa briga para mim, mas num diálogo diferente. Então, com muito respeito, muita sensatez, muita tranquilidade, o presidente gostou da minha pessoa e falou assim, vamos trabalhar junto. E hoje o Sindicato dos Metalúrgicos se torna Sindicato dos Metalúrgicos e da Montagem Industrial. Importante. Então, as obras, por exemplo, da Tequinte que vem para Pontal, vai ser a representatividade da montagem industrial e da metalurgia junto. Muito bem, a gente está indo para mais um intervalo comercial. Já voltamos. Estamos de volta com o TonyCast. Vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo, que é a nossa sala de visita com o Silvio Nunes. Não tem, quer dizer, se um sindicato precisar do apoio do outro, como você falou, de uma manifestação, isso pode contar. Mas se a gente nota que se for politicamente, já é diferente. Né? Agora, porque por outro lado também é o seguinte, no Brasil a gente não tem como falar de sindicalismo sem falar de política. Até porque para você chegar na presidência, você é uma política, né? Para você ser presidente do Grêmio da escola, é política. Né? Tudo é política. E hoje, acho que a maior representação de todos os tempos no país é o próprio presidente Lula. Exatamente. E assim, as pessoas elas acabam colocando muito sobre isso, né? A gente sofreu muito. Eu por exemplo, né, caminhando dentro de um partido que as pessoas entendiam que Paranaguá é diferente de tudo. Eu cheguei para uma deputada e falei assim, deputada, por que partido tal não funciona? Só funciona nos outros. Eu consigo arrumar todos os 398 municípios, menos Paranaguá. Então, aqui assim, é complicado. Para um presidente de um sindicato sair candidato em um partido que a turma falava lá que era de direita, muitas pessoas me perguntavam, pô, você, cara, tá traindo, você tá fazendo errado. Mas o que acontece? Paranaguá é diferente de tudo. Né? O Adriano mesmo, o atual prefeito, ele tá no Republicanos e sempre se colocou como sindicalista. O que faz ele menor politicamente dentro de um partido que o pessoal coloca ali como conservador à extrema. Para mim não interessa, o partido é apenas para você sair candidato. Qual que é a minha cartilha que eu vou adotar? A minha consciência de classe. Por isso que eu sempre falo assim, cai por terra, direita e esquerda, quando você tem consciência de classe. Esquece falar de direita, esquece falar de esquerda. Eu fui até num lugar onde o cara me perguntar, mas agora eu quero saber o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Quando a pessoa me perguntou. E a pessoa não o entrevistador não soube me explicar. Então, cai por terra porque muitas vezes, né, lá na Revolução... Extremismo, né? Muito extremismo. Na Revolução Francesa nós tivemos uma fala sobre e foi criado aquilo. O pobre de esquerda, o rico de direita. E como que um pobre vai falar que é de direita? Não estou entrando no mérito e não quero abrir leque para nada. A minha consciência de classe me diz que eu luto pelo próximo.
mas eu tenho que lutar também para que aquele empresário tenha condição de trabalhar, dar um emprego. Né? Aquele trabalhador, ele tem que ter o trabalho, mas o empresário tem que ter a condição de empregar aquele trabalhador. Aquela questão, hoje nós estamos muito presos, nada contra, não quero criar nenhuma polêmica aqui, mas a gente está muito preso, é Lula, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro, é o Bolsonaro ou é o Lula. Não, você é bolsonarista, não, você é lulista. E esquecem que temos objetivos pela frente. Uma outra coisa que eu observo é que Paranaguá realmente é uma cidade muito difícil de se lidar politicamente. Eu morei em 8 cidades diferentes, em 3 estados, por conta da profissão. E eu observo que em outras cidades, passado o período político, ganhou, então vamos todo mundo trabalhar, esquece, passou a política, todo mundo vai empurrar a cidade para cima. Aqui não, a política não passa nunca, a campanha não passa nunca. Quem está no poder está no poder, e do outro lado, como diria um ex-governador do estado do Paraná, é pau e cacete. Vamos fazer de tudo. O Rio Branco é prova disso. Exatamente. Quando um grupo está no poder do Rio Branco, o outro está lá, é rio-branquista, mas faz de tudo para derrubar. Nesse aspecto, a cidade de Paranaguá perde muito em questões de obras, e é uma cidade que atrasou, parou no tempo. Você trabalha em sindicato, a gente tem aqui a questão do Porto Cidade, o Porto explode em recordes e a cidade não sai do lugar. Nós temos vários problemas com caminhoneiros, falta de espaço para estacionar, a cidade não cresce. E aí, muita gente vai embora daqui. Infelizmente, Tony, enquanto o povo político, né, que se diz politizado, não colocar na cabeça que a política se faz para o povo, não em benefício próprio, a gente não vai conseguir organizar a nossa cidade. É muito triste pelo fato de que a gente tem a oposição e a situação. Em todas as campanhas, você entra campanha, sai campanha, a oposição e a situação. Oposição e a situação. Exatamente. Perdeu a eleição, você não pensa que você está falando da cidade. Você pensa que você está falando da pessoa. Pô, Silvio, mas hoje você não tem cargo nenhum na prefeitura. Ajudou tanto o Adriano, muitas vezes a pessoa me perguntou, era para você estar lá em tal lugar, você como sindicalista do lado dele, estar na Secretaria do Trabalho, mas o que mudaria isso? Se está dando certo, ou por que eu não posso contribuir? Claro. Não continuar dentro do... Até porque a tua missão é muito importante. Exatamente, né? dentro do Onde sindicato. você está, ela é muito não importante. que eu seja insubstituível dentro do movimento sindical, mas eu quero poder contribuir muito mais. Pô, mas daí como que você ia fazer se você fosse vereador? Ia ser vereador e presidente. Aí é uma situação diferente. E eu não estava lá só pela minha classe trabalhadora da área da metalurgia, era por toda a classe trabalhadora, por todos os trabalhadores. Então são coisas que as pessoas muitas vezes querem atacar a vida pessoal da gente. Né? Então você ajudou o Adriano, mas o Adriano não te deu nenhum carguinho. É o tal do toma lá da cá, né? Enquanto as pessoas não terem esse pensamento de que não, eu ajudei por um ideal. Mas amanhã não, agora na próxima eleição eu não voto mais, né? Porque ele não me deu nada. Porque ele não me deu nada. Ele foi vereador 2 mandatos, ele nunca me deu nada. Ele tinha que me dar alguma coisa para mim fazer ele disputar uma eleição para deputado federal, deputado estadual, para prefeito. Não. Então a política não é dessa forma. Aqui tá quando se fala troca corrupção, de favores. Corrupto e corrupção, corrupto e corrompido. Exatamente. Porque é o eleitor que induz o político a ser corrupto, porque ele quer o toma lá da cá. Né? Tem uns que são mais baratinhos, dá uma cesta básica e ele vota para você. Se você ganhar, você fica 4 anos por uma cesta básica, 50, 30. Né? É o toma lá da cá. Agora, ele não me ajudou aqui, como se ele fosse obrigado, como se fosse uma empresa particular, uma prefeitura. As pessoas pensam isso. A prefeitura é uma empresa particular. Ele ganhou, ele tem que me levar para lá. É dinheiro público. É dinheiro público, o prefeito tem que cuidar disso. Então, se ele não me ajudou agora, para mim ele não presta mais. Seja qualquer um que esteja no poder, né? Esse aqui não presta mais, eu não quero mais. Agora eu vou para o outro lado aqui para ver se eu tenho um benefício. Porque normalmente as pessoas elas votam pensando só no benefício próprio. Muita gente é assim. E quando não tem esse benefício, ele passa a ser oposição. Exatamente. E a gente tem uma base até dentro do que a gente está falando,
É a questão de a gente achar que a gente consegue fazer e vai fazer alguma coisa, tipo, vamos dar um exemplo aí, nesses 100 e poucos dias agora. E não é simples, tem coisas que não é simples de resolver. Fazer, né? Então, a política, ela é muito... Por isso que eu falei no começo, era muito de momento. Então, quando você está no momento de uma campanha, você vai falar o seguinte, não, eu vou fazer. Mas quando você chega lá, opa, eu vou fazer, mas não é desse jeito que eu pensei. Isso é fato, são falhas, né? Que todo mundo, acho que toda gestão que passou, né? Pô, eu tenho pulso firme para fazer isso, vou fazer aquilo, não consegue fazer, mas por quê? Porque existe uma política diferenciada que alguém já deixou de lá, Exato. que é aquelas famosas, aqueles famosos esquemas políticos que acabam não pensando na cidade, Exatamente. mas pensando Que a naquele gente político que sente pode isso vir, aqui. infelizmente. A conversa foi tão boa e a gente começa a se envolver muito que o tempo passou voando. Eu vou pedir para você botar o óculos. Vai botar o óculos, ficar bonitão, garotão, presidente aí. Vou te dar um presente, ver se você gosta. Quero ver, olha ele de óculos. Ah? Ficou bonito, né? Toma café? Esconde um pouco, toma café. Ou toma chá? Toma um café. Ou você toma chocolatinho? Esse aqui eu vou levar pra minha sala. Dele. Olha, viu? Eu tô abrindo uma sala de podcast também lá É pra bacana. falar exatamente o que o trabalhador precisa escutar. Que legal. E muito sucesso. Acredito que, assim, esse momento que a gente tem, que vive na questão da informação, essa facilidade, né, da informação, ela é muito importante. E eu até tive esses dias conversando com o secretário geral da minha federação, ao qual eu faço parte, da Federação do Metalúrgico do Estado do Paraná. Falei, cara, eu tive um sonho com você. Sonhei quando você estava falando da história e você estava contando uma história, que ele contou essa história para nós, e eu falei, em sonho que eu tive, sobre a dificuldade que tinha antigamente de fazer um associado, de dizer o horário de uma assembleia, porque antigamente, né, época da ditadura, você não conseguia, um sindicato não conseguia estar conversando com as pessoas como a gente conversa hoje, com um microfone, com uma sala, não conseguia. Então, às vezes eu penso assim, né, e sou grato àqueles que lutaram tanto, né, para a gente poder viver esse momento hoje. É um momento que a gente tem os aparatos, né? E muitas vezes a gente não consegue, né? E muitas vezes a gente não consegue aproveitar. Por isso que eu sempre falo para os nossos companheiros do movimento sindical, nós temos que mostrar a nossa cara. Então, quando a Malu fez esse convite, eu falei, com certeza. Nós tivemos um entravezinho ali que eu fiquei com medo de não conseguir vir. Porque Ficou com medinho de vir? Tivemos um roubo. Ficou com medinho de vir? Nem um pouco. Não, porque tinha um botão do pânico que eu tô pedindo desde o começo. A hora que quiser chamar, eu tô aqui. Não tem medinho. Nem um pouco. Qualquer pergunta. Fechou, então. Qualquer pergunta, Tony. Muito bem. Querido, muito obrigado de coração. Você tem potencial pra caramba aí, pra tua liderança política, e que não deixa de ser como liderança sindical. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Leva o nosso abraço para todo mundo lá, tá bom? Eu que agradeço, Tony. Agradeço imensamente. Como eu disse, a hora que precisar, eu volto de novo. E fechou. Agradeço de coração. Vai estar já agendado em breve. Aí, combinado. Tá, temos muita coisa para falar. Vamos falar muita coisa ainda. E é isso aí, minha gente. O TonyCast de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Até uma próxima oportunidade.